Paz seja convosco. Amém. Estamos retornando com a nossa escola bíblica dominical. Amém. Segundo período, dentro da busca de Deus, sobre o tema do amor. Começamos falando a respeito do amor vertical a Deus, e agora estamos falando da nossa felicidade na nossa busca do nosso relacionamento, nosso horizontal com o ser humano. Finalizamos a aula antes do intervalo dizendo que alegrar-se em uma ação significa tirar a alegria dela. Nosso objetivo é sermos felizes em o nosso próximo ser feliz. Quando Paulo diz que não devemos buscar a nossa vantagem, os nossos interesses, mas a do próximo para que ele seja salvo, ele não diz que não devemos nos alegrar na salvação do nosso próximo. De fato, Paulo diz que aquele que leva Cristo, ele se alegra. 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Oi? 1 Tessalonicenses 2,19. Aliás, é Jenny? Não. Sou eu. Ah, é o El. Isso. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que resultamos, na presença de nosso Senhor em Jesus e sua vinda, não sois vós? É isso aí. Teve mais emoção. Essa aí Já teve emoção agora. Você perdeu aí, Vânia. eu não estava ouvindo. Teve emoção aí, hein? Romanos 10:1. Romanos 10:1 é o Rafael. Você foi guardando os copos lá já. Depois você vê. Marta, por que deixar essa melhor parte? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Apóstolo Paulo, ele ficava feliz em os irmãos se converterem. Nós estamos justificando por que 1 Coríntios 13:5, quando ele fala que nós não devemos buscar os nossos interesses, é uma abstinência da alegria em relação aos nossos atos. E o apóstolo Paulo está mostrando em 1 Tessalonicenses 2,19, Romanos 10:1 e vários outros textos, mas esses dois separados, ele mostra que ele se alegra quando as pessoas se salvam, as pessoas se convertem. Fala de ele. Só deixa eu ter uma dúvida, por gentileza. Na questão desse amor, da misericórdia, ele entra naquele mesmo caso lá de Tiago 2, a questão de sem obras? Pode ser, tá? Pode ser, tá? Mas aí, não sei se tem a ver, não. Pode ser, não sei. É porque a fé sem obras é morta, fala de pessoas que eram religiosas e não faziam nada. Eram bondosas, mas não eram benignas. O que nós estamos falando é a condição de, além de você ser bondoso, ser benigno, você se alegrar nessa ação. Que é o contrassenso da pessoa que vai falar para o Senhor: Senhor, em teu nome eu fiz. Ou seja, a pessoa, ela foi bondosa, ela foi benigna, mas ela fez motivada em relação ao quê? A si própria. E não em relação ao outro. Tiago está mais exortando, né? Tiago está exortando as pessoas que querem apenas ser bondosas e não querem ser benignas. E aí ele fala: eu vou mostrar o meu jeito de agir, porque também acaba ligando, né? Por que ele é bondoso e benigno? Porque ele ama fazer aquilo. Ele entendeu que aquilo é importante para ele. Ele vai fazer aquilo porque ele ama, que é o contexto que nós estamos falando. Tá? Isso não é a voz da benignidade desinteressada, os dois textos que nós lemos. A salvação de outros era a alegria, é a paixão da vida de Paulo. Quando negava com força a si mesmo para isso, ele era um cristão, não um cumpridor de deveres. A gente volta ao questionamento da Denise, em que ela fala: é difícil eu sair da minha situação de conforto. Paulo está dizendo que isso é muito mais proveitoso do que eu ficar numa situação de conforto.
O próprio apóstolo Paulo, que ele era um homem, que ele era sacerdote, ele tinha toda uma autoridade, ele podia ser em qualquer momento até fazer parte do sinédrio, ele abre mão disso. A gente vê a condição de João Batista na mesma condição. Condição na mesma condição. Não? Ele era filho de sacerdote, ele ia assumir um cargo, ia ter um trabalho vitalício, emprego do governo, entendeu? Ele ia ser concursado, não ia ser mandado embora nunca, ia ter alimento, não ia fazer nada. O que ele faz? Abre mão daquilo para comer o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Por quê? A vontade dele era o quê? Satisfazer o Pai. E Jesus Cristo fala, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o alimento é importante, mas eu prefiro me alimentar fazendo a obra do meu Pai. Meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. É toda a ação. Ele é confrontado no sábado. Por que você não deixa de fazer isso no domingo, fazer segunda, sei lá que dia? Meu Pai trabalha, eu vou continuar trabalhando. Eu não posso parar. Até o versículo base que está na placa da igreja, né, da semente, se não morrer, fica aquela semente vazia, sem nada, mas se morrer, frutifica, né? Igual o mar morto também, não há vida ali. Mas os oceanos onde há peixes, vegetação, há movimento, há vida. Essa questão de sair do seu conforto para o desconfortável, mas nesse desconforto você encontra plenitude no outro. Foi por isso que eu escolhi esse versículo. Não é um versículo de bênção, é um versículo de você morrer para você. A nossa proposta sempre é: eu tenho que morrer para mim, para ver para o outro. Essa é a proposta, que é a proposta base de Cristo. Se a semente cair e não morrer, agora se cair e morrer, Já nos amamos muito. já. Quando o apóstolo Paulo negava confortos a si mesmo, ele era um cristão, não um cumpridor de deveres. 1 Coríntios capítulo 10, 24. Você vai ficar contando teu irmão, cara? Eu já li. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Tá? Já vai ler o 20, já vai ler o 33 também, mas olha só. O apóstolo Paulo, será que ele é louco? Não. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, tanto em 1 Coríntios 13, 5, como em 1 Coríntios 10, 24? Sim. As duas passagens são verdadeiras? Sim. Como é que num ele fala que não busca os seus próprios interesses e é que ele fala que ele tem que buscar o próprio interesse e sim o do outro? Você entende que é tudo uma ligação de ensinamento? Ele não está falando que a gente não tem que buscar o nosso ensinamento. Novamente ele vem dizendo, tem que buscar a satisfação no outro. 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então ele não busca ser satisfeito naquilo que ele está fazendo, mas ele satisfaz com o resultado. A motivação dele em salvar pessoas não é que as pessoas falem, olha, tanto que em certa passagem fala um negócio de batida, ele fala assim, eu se batizei 1 ou 2 foi muito, a minha função é outra, eu não estou aqui buscando honrarias para mim, mas ele se alegra na situação que está ocorrendo. A lição de 1 Coríntios 10, 24 e 33 que nós lemos é que não devemos considerar nenhum conforto pessoal uma alegria maior do que a alegria de ver nossos esforços levarem a salvação a outra pessoa. Nada é mais importante. Nem uma segunda casa, nem um carro importado, nem viagem, nem nada. Todas essas coisas elas fazem parte do contexto. Nós temos que nos alegrar. A nossa vida não é uma vida em que nós não somos chamados, em regra, a sermos franciscanos ou sermos como Madre Teresa de Calcutá, que abre mão de tudo, não casa, não tem família, não tem nada, entendeu? Larga tudo. Mas há pessoas que são separadas para isso sim, mas a regra é nossa que nós temos que nos alegrar. É você poder olhar para o céu e falar, nossa, que céu bonito que Deus fez. Você comeu uma comida gostosa e fala assim, meu, que comida saborosa que o Senhor me concedeu. E nós nos alegramos nisso.
Esse também é o sentido de Romanos capítulo 15, versos de 1 a 3, que nós não vamos ler, em que Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos, mas nosso próximo, para o bem dele e para a sua edificação. Para que você aprende alguma coisa na palavra de Deus? Para edificar o corpo de Cristo, não é para você. Nós temos que sempre entender que todo ensino que nos é trazido, ele em primeira instância tem a motivação de edificar os outros. A vinda do Espírito Santo em Atos 2,8 teve essa finalidade: descerei sobre vós o Espírito Santo, para que sejais revestidos de poder. Mas para quê? Para que eu tenha ousadia em pregar a palavra de Deus. Você pode dançar na presença do Senhor? Pode. Você pode pular? Pode, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é você se colocar em prol de falar para outras pessoas esse amor de Deus que existe. Eu estou com vergonha. O Espírito Santo ele vem e nos convence que nós temos que fazer e falar. Essa também é uma aplicação do princípio de que o amor não procura os seus interesses. Ele não quer dizer que não devemos buscar alegria e edificar os outros. Pelo contrário, a gente se alegra. Hoje, agora aqui eu me alegrei. Estava lá, eu não lembro nem qual foi do Zé que falou lá. Achei legal aquilo. Entendeu? Por que eu vou querer voltar para a escola dominical dos jovens e adolescentes se eu estou comendo uma comida mais sustentável? Entendeu? Certo que ele deu uma humilhada no irmão ali, né? Mas, de qualquer jeito, eu me alegro em ouvir ele falando uma coisa dessa, porque eu vi que fez diferença. Como também, quando foi feita a leitura, em que eu acabei de falar que tem que falar com mais vigor, essa é a palavra, não é o iogurte, né? Tá bom. Comprei uma bandeja de iogurte e a minha filha tomou metade desse iogurte. Também dois. Tomou dois, o quê, meu? Tomou iogurte do seu pai, entendeu? Vigor, entendeu? Eu vou comprar com iogurte de vigor, ver se você vai comer. Então ele pega e lê com vigor a palavra, com vigor, entendeu? A gente tem que fazer as coisas com vigor. Parece que a gente desperta, mas parece que as pessoas elas prestam atenção. Quando você fala, não é gritar. Tem uns pregadores que falam aquela gritaria, não é gritar. Você pode falar com vigor, numa voz baixinha, entendeu? Com entonação. As pessoas que estão lendo comigo, quando leem, eu falo, você tem que dar pausa. Estou lendo, finalizando o discipulado com Pedro, para ser batizado, e aí ele começa a ler e fala, põe a pausa, respira, entendeu? Eu vejo o que ele faz, é legal. Então eu me alegro, tá? Ele não quer dizer que não devemos buscar a alegria de edificar os outros, mas que devemos deixar essa alegria nos libertar da escravidão aos prazeres pessoais que nos tornam indiferentes aos bens dos outros. Cuidado com as coisas que você adquire. Às vezes ela rouba o nosso tempo. Estava com um casal lá em casa essa semana, e aí falando sobre tempo e tal, abriu o Instagram lá, 6 horas de Instagram, 4 horas de Instagram. Você fala, meu Deus! Não, mas eu não faço tudo isso, está aqui mostrando. Entende? Quanto tempo a gente gasta com as outras coisas, com televisão, com Netflix, com internet, com Facebook, com YouTube, com vendo vídeo, com não sei o quê. O que você vai levar dessas coisas para a glória? Nada. Nada. Eu estou na mesma condição que vocês. Nada a gente perde. Ontem falando com a minha mãe, ela estava na igreja dela, né? Ela vai assistir depois, ela falando assim, eu falei assim, ei mãe, que ela cismou, né? Essa semana que passou, ela falou assim, eu estou com vontade de dar uma mexida aqui em casa, e ela tem 2 geladeiras, tem uma geladeira que é lá no quartinho lá do apartamento, e tem a geladeira normal lá. Eu quero colocar as 2 um do lado da outra. Eu falei, mãe, não, eu quero, vou mandar o cara arrancar a porta, e não sei o que, e fez um... Aí eu brinquei com ela assim, ei, nós compramos uma televisão nova para ela, falei, colocou a televisão lá na cozinha também, já, né? Para trazer tudo para a cozinha. Aí ela falou assim, não tenho nem tempo de ler, porque se eu ficar dedicando a ficar vendo filme, eu perco muito tempo. Eu quero ler, eu quero orar mais. Olha que legal, entendeu? Olha que legal, que exemplo, né? Nós temos que pegar esses exemplos e começar a pegar a nossa vida, que eu falei para vocês. Eu estava vendo, isso eu falei umas semanas atrás. Estava vendo um vídeo de um pastor amigo, nós estamos fazendo um projeto de gravação de aulas, pastor Dejaci. E eu estou começando a fazer alguns vídeos para a gente começar a colocar no plataformas digitais de curso, para tentar levantar recursos, inclusive para a instituição e também os professores. Aí eu estava vendo um vídeo do pastor, que é pastor integral como eu, tem as mesmas ocupações. Ele falou assim, que como o dia dele começa, ele falando, beleza. Ele falou assim,
Depois, durante o dia, eu tiro de 1 a 2 horas por dia para ler as Escrituras e meditar nesses textos. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, por que ele faz e eu não faço? Por que eu não posso fazer? Cada um tem a sua realidade, não é isso? Mas eu falei assim, das 11 ao meio-dia, tocou, a menos que tenha uma emergência, eu paro, vou para o meu quartinho, tenho meus 10 minutos de descanso, entendeu? Eu dou uma dormidinha rápida, entendeu? Só para acalmar minha mente, porque eu já estou ligado desde as 5 da manhã. Acalma a mente, aí eu vou ler, vou meditar, vou orar pela sua vida. É tão bom, e é possível. Não, mas a minha vida é muito ocupada. A minha vida é ocupada porque você permite que coisas que não são importantes, elas ocupem o seu tempo. Quantas coisas nós perdemos tempo? Quantas coisas? Eu lembro que o pastor, certa vez, eu estava me ajudando e ele tinha uma agenda muito estressada, né? E eu vi ele acordando de madrugada e dormindo 2 da manhã, 3 da manhã. E eu conversando com ele, ele falou assim: ah, mas é muito ocupado por causa disso. Eu comecei a falar, vamos montar a sua agenda? Aí eu comecei a escrever com ele a agenda. Mas por que essa pessoa não vem até você para ser aconselhado? Não, porque ele mora muito longe, mas não é a mesma distância. E por que ele não faz a cada 15 dias? E não sei o que. Eu organizei a agenda dele, tal. Tirei o quadro que ele tinha na frente da cama, onde ele namorava e tinha relação com a esposa dele. Na frente tinha lá, quadro de atendimentos. Imagina, o cara tá lá com a esposa namorando, ele vê lá, tem que atender o cara às 8, tem que atender outro cara às 9. Tira esse quadro daí, cara, coloca em outro lugar. Não vai colocar no seu quarto, entendeu? As pessoas elas entram numa proatividade tão grande, mesmo dentro da igreja, que foi aquilo que eu falei. Vocês ficam sentados, eu nunca sei. Vamos lá, vamos acerto. Gabriela, não, Rafael. O Rafael estava lá embaixo, desceu e não sobe. Por que ele está lá embaixo? Nós estamos no meio da palavra. Por que ele está lá embaixo? Aí eu pedi para o André buscar. Acertei, Rafael, né? Por quê? É a proatividade. Nada é mais importante do que o entendimento e o conhecimento do Senhor. Marta e Maria, lá Jesus Cristo fala assim: eu não vou tirar a parte melhor que ela me ouvir. Você que tem que parar. Não era importante fazer a comida? Era. Não era importante arrumar as coisas? Era. Mas não era o mais importante. O mais importante é as coisas do Senhor. Esse também é o sentido de Romanos capítulo 15, verso 1 a 13, em que Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos, mas nosso próximo para o bem dele e para a sua edificação. Essa também é uma aplicação do princípio de que o amor não procura os seus próprios interesses. Ele não quis dizer que não devemos buscar alegria de edificar os outros, mas que devemos deixar essa alegria nos libertar da escravidão aos prazeres pessoais que nos tornam indiferentes ao bem dos outros. O amor não procura a sua alegria própria, limitada, mas o bem, a salvação e a edificação dos outros. Sempre tenha como foco principal o próximo, que é a humildade. Sempre. Isso é um exercício, gente. Porque é o que a Melissa falou, nós estamos acostumados a viver dentro de um contexto que nós somos o centro. Nós estamos aqui na nossa posição de conforto. Enquanto nós não entendermos que nós temos que sair dessa posição de conforto, gradativamente, o que vai acontecer é que a gente vai continuar estancado. A gente não vai aprender nada. Assim começamos a amar do jeito que Deus ama. Ele ama porque Ele gosta de amar. Ele faz o que Ele faz porque Ele gosta, porque Ele quer, não porque Ele tem obrigação. Amor é transbordar da alegria de Deus. Espero que você não esteja fazendo isso aí no teu celular na porta de carregamento. Né? Se você vai sair daqui, você vai lá para feiras importadas. Paulo pensa no amor genuíno somente em relação com Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 4. Lurine. Você leu? Agora é Lurine. É o quê? 2 Coríntios o quê? 8 a 4. Hã? Oxe, tem que repetir toda hora para você. 8 e 4. 1 a 4. Tá, beleza. 2 Coríntios. 1 Coríntios ou 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, versos 1, 2, 3 e 4. Por favor, Luísa Bettini, leia para nós em alto e bom som. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Você está preparado para tomar um tapa na cara? Você está preparado para tomar um tapa na cara? Hã? Ó, não. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia estavam passando o quê? Necessidades. Tá? Porque no meio de muita prova e tribulação, abundância de alegria e profunda pobreza deles, eles estavam bem? Eles tinham riquezas? Estavam passando por dificuldade? Sim. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade. Espera um pouquinho, o cara não tem nada, ele deu daquele que não tinha? Ele tirou o arroz da mesa dele? Ele tirou a carne da mesa dele? Oh, gente, parece que o pessoal não tem igreja, né? Vai pra igreja, entendeu? O cara não tinha nada e ele está falando assim, que apesar da profunda pobreza, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aí começa o primeiro tapa na cara. Aqueles homens, eles foram extremamente generosos, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que eles excederam a ajuda às igrejas que estavam passando necessidade, menos que eles. Porque eles, testemunho eu, o apóstolo Paulo viu a dificuldade que eles estavam passando dentro de casa, porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O apóstolo Paulo teve que ir lá fazer o apelo? Ele teve que pedir para eles entregarem? Não. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência de santos. Eu só consigo ver o apóstolo Paulo lá, eles de joelho, falando assim: por favor, me permite ajudar os necessitados. Eu fico com vergonha com isso. Porque aqueles homens, eles não tinham, e estavam pedindo: por favor, o senhor não vai falar disso? O senhor não vai recolher uma oferta? O senhor não vai pegar um saco de arroz e feijão aqui? Passa aqui, eu preciso ajudar. Eles estavam tão incomodados com a condição de que os outros são mais importantes, que eles estavam agindo dessa maneira. Se você não fica constrangido em relação a isso, alguma coisa tem de errado no seu coração. Não é possível. Em você entrar na sua casa, e isso é um exercício que tem que ser feito diariamente. Entre na sua casa hoje após a EBD. Ao abrir a porta, você já olha o mobiliário de sua casa. Vai à tua despensa, abre a sua geladeira, abre o seu armário e veja tudo isso. Se você não se constranger pelas pessoas que passam necessidade, esses homens olharam e falaram assim: nós temos que ajudar. A razão porque Paulo queria que os coríntios soubessem dessa notável obra de graça entre os macedônios é que ele espera que a mesma coisa seja verdade entre eles. E chega até nós esse texto para que você também viva isso. E eu volto a dizer, gente, eu não estou dizendo que você, eu vou almoçar agora, eu vou dar comida para o cara da rua. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a gente tem muito mais do que a gente necessita. E mesmo assim o nosso coração ele se endurece. Eu consigo privilegiar comprar uma pizza lá de 20, 30, 40 reais, mas quando eu vou ofertar na casa do Senhor, não é dinheiro para mim não, gente. Quando eu vou ofertar na casa do Senhor, eu pego as menores notas, eu pego os menores valores. Já contei essa história, eu vou contar de novo. Dos 50 reais. Exatamente. A nota de 200 reais estava andando, encontrou a de 100, ficam conversando: olha, eu estou nos restaurantes, eu estou viajando, eu estou não sei o quê. Aí vai descendo as notas: olha, eu estou no cinema, eu estou no shopping. Aí chega umas moedinhas de R$1, R$2.
Fala assim, nós nos convertemos, a gente só vive na igreja. É isso que o nosso padrão de mente vive. E eu não estou falando de você dar dinheiro aqui, gente, abençoa vidas aí fora. Falei na semana passada, retrasada com vocês, gente, vamos abençoar o ministério do Ministério Portas Abertas. Faz uma doação de R$10, R$5. Será que a gente não tem R$5 para dar na oferta missionária? Numa forma padrão lá, no cartão de crédito, alguma coisa para poder. Será que não podemos? Apenas uma pessoa, melhor, duas. A minha mamãe e mais uma pessoa que fala assim, eu quero fazer. Faz aí, eu preciso fazer. As pessoas estão padecendo, a gente fala, Maranata, vem Jesus, e a gente continua não demonstrando amor pelas pessoas. O apóstolo Paulo está viajando entre as igrejas, recolhendo recursos para os santos pobres em Jerusalém. Romanos 15, 26. Elise? Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4. 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4. Nos diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então o apóstolo Paulo, ele está onde ele prega, ele tem o discurso da coleta, mas é a coleta para os pobres necessitados. E aí o que a gente vê nas igrejas é que essa política ela mudou. A minha filha foi numa igreja ontem lá, e ela estava contando para mim de que as pessoas elas ficam passando com a maquininha assim, e aí, tem que ter um pix grudado na cadeira atrás. Para que isso? Minha palavra inteira é bênção, 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 bênção. Deus vai te abençoar. Ei! Todo mundo quer o quê? Eu. E o próximo? Esse capítulo que você leu agora, dos pobres da Judéia, em 2 Coríntios 18, no final desse 15, fala que o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Tá, e o que isso tem a ver com o Porque tanto o que muito colhe como o que pouco não tem essa preocupação que vai faltar. Então a gente não tem que ter essa preocupação, eu não posso doar para o outro porque vai me fazer falta. Aqui fala que... Eu não sei se esse texto tem a ver com o que você está falando, mas o seu raciocínio é exatamente o que nós estamos falando. Aí eu teria que olhar o texto bíblico para ver se... o texto que a gente leu dos pobres da Judéia. 2 Coríntios capítulo 8, versos 8 e 9, não é para abrir. Paulo escreveu para motivar os coríntios a serem generosos. Crucial para o nosso propósito é observar que 2 Coríntios 8, 8, abre aí. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Tá, e o príncipe... Oi? Caridade ou amor. Amor. Tá? O apóstolo Paulo ele tem a incumbência de falar, mas ele espera que as pessoas elas evoluam para que ele não precise continuar falando. Nós temos que crescer na nossa mente. E aí, o celular tá bom aí, filho? Não, Bíblia. Tá bem? Tá? A nossa mente ela tem que evoluir. É como a blusa lá do Gabriel. Nós somos a evolução.
Nós temos que evoluir, a gente tem que continuar crescendo, a nossa mente ela tem que mudar. A sociedade, o nosso mundo, ele só vai ser impactado através da mudança individual. Foi o que eu mandei hoje a fotinha lá, o avivamento, acho que foi isso, né? Isso. Foi. Olha, Você vê? hoje. Mandou hoje. A espera de um avivamento geral não é uma desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. Você tem que despertar na presença de Deus. As pessoas elas têm que despertar. A grande influência, a grande forma de construir um avivamento não é através de um grupo de pessoas, mas através de pessoas individuais. Se você se encher do Espírito, o que vai acontecer é que a tua família, a tua cidade, ela vai ser impactada. Nós continuamos esperando que os outros façam. Sim, eu tenho ministério, tenho que entregar, mas você não pode depender da sua vida espiritual em relação à minha vida. Se você ficar esperando que eu faça com que você cresça, você não vai crescer. Você tem que buscar o seu crescimento. A implicação clara desse versículo é que a generosidade dos macedônios é um modelo de amor que os coríntios devem copiar. Ao contar do amor sincero deles, Paulo objetiva despertar também os coríntios para o amor genuíno. Portanto, temos aqui um caso de teste para ver como o amor de 1 Coríntios 13 é na vida real. Os macedônios tinham renunciado aos seus bens, a exemplo de 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, eles distribuíram, mas com a motivação correta. E se você ficar esperando essa motivação, você não faz nada. Pessoas elas ficam nas igrejas esperando, não fazem nada. Nós temos que despertar os nossos dons. Há tempo de você ficar sentado e há tempo de ficar de pé. Mas nós temos que buscar o que fazer. Fora da igreja não tem tempo disso. Dentro da igreja você pode até ter tempo, mas fora não. Nada te retém fora da igreja de você fazer o bem, de você falar da palavra, nada te retém. Talvez você não tenha foco, talvez você não esteja na internet, talvez você não tenha luzes e as pessoas aplaudindo, mas a palavra tem que ser pregada. A maior pregação do Evangelho não é feita dentro das igrejas, é fora das igrejas. As pessoas não entendem isso. Então, tem que trazer o fulano para a igreja. Traga, sim, mas muito mais do que isso é você falar no dia a dia. E te pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto você vai indo fazer qualquer coisa, fale do amor de Deus. Cumprimente as pessoas, demonstre amor, abençoe, ouse falar a paz do Senhor, mesmo que a pessoa não seja cristã. Qual o problema? E se for? E se ali começar uma amizade, ou ali puder sair alguma coisa, ou evangelismo, ou alguma coisa desse tipo? O problema é que a gente não faz. Por que as pessoas não são curadas das suas enfermidades? Porque nós não oramos. Você vê uma pessoa doente, posso orar por você? Qual o problema? Ela vai falar o quê? Não quero. Eu quero. E se ela orar, você orar e a pessoa for curada? Você imagina essas coisas? Quantas coisas como essa nós vamos ser encontrados na glória e o Senhor vai nos confrontar? Quando eu conheci André, ele dizia para mim que ele era um evangelista. Não vejo ele fazer mais nenhum testemunho disso. Nada. Poxa, eu encontro ela no bar e falo, cadê? Será que o muito conhecer está matando a pessoa? Em vez de capacitar a pessoa a fazer a coisa melhor, está matando a pessoa? Onde estão os dons das pessoas? Onde estão as pessoas? Aonde estão as pessoas? Aqui, porém, há um amor verdadeiro, enquanto ali não havia nenhum amor. O que torna a generosidade dos macedônios em um ato genuíno de amor? A natureza do amor genuíno pode ser vista em 4 passos. Primeiro, é uma obra da graça divina. Você só demonstra um amor genuíno a partir de Deus. Relacionamento com o Senhor. Você sozinho. Hoje eu vou praticar misericórdia. Não consegue. Hoje eu vou agir. Não vai. Nós somos egoístas, como Melissa disse, em nós mesmos. Nós só praticamos o genuíno amor a partir de Deus. 2 Coríntios 8:1. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A obra do amor genuíno é uma graça divina. Você não consegue preparar, consegue estudar, você não consegue praticar, não é ir ao monte, não é o tempo, não. É a graça do Senhor sobre a sua vida. A generosidade dos macedônios não era de origem humana,
Apesar desses 3 versículos que nós lemos dizerem que eles se mostraram voluntários, a disposição deles era uma dádiva de Deus, uma obra da graça. Pode-se ver essa mesma combinação da graça soberana de Deus com o resultado da voluntariedade humana em 2 Coríntios, abre aí por gentileza, 2 Coríntios capítulo 8, versos 16 e 17. Mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Mas essa voluntariedade partiu de quem? Foi dele. Você acha que Abraão, pense em Abraão. Abraão, ele morava com a sua família, uma família próspera, que dominava toda uma região, em um tempo em que não se adorava a Deus. E ele ouve uma voz: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E eu algumas vezes já parei para pensar nessa situação, ele chegando para a esposa dele e fala assim: Sarai, não era Sara ainda, Sarai, nós vamos embora. Para onde, Abraão? Porque não era Abraão ainda. Nós vamos para onde, Abraão? Não sei. Só vamos. Vamos ir. Aí ele chegou, não sei se ele tinha paz ainda. Estamos indo embora. Alguém quer comprar uns gados aí, muito? Alguém quer comprar meu terreno? Alguém quer comprar minha casa? Onde você vai, cara? Não sei. Quem te falou? Vamos lá conversar com ele. Não, foi uma voz. Como que ele toma essa medida? Graça divina. A partir da vida de Abraão, nós estamos aqui. O pai de muitas nações, que agora passa a ser Abraão, é o nosso pai na fé. Abraão, o pai de muitas nações. Pode-se ver essa mesma combinação da graça soberana com o resultado da voluntariedade humana nesse texto, 2 Coríntios 8, 16 e 17. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque partiu voluntariamente para vós outros. Deus a pôs no coração de Tito e ele vai voluntariamente. A disposição é uma dádiva, uma obra da graça divina. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ter relacionamento com o Senhor, para parar de pedir apenas para suas bênçãos materiais e começar a pedir para os outros. Pedir o relacionamento com o Senhor. E nós falamos, agora está começando. Primeira coisa, quando a gente chegar em oração, primeira coisa que eu tenho que orar é reconhecer quem é Deus. Com quem eu estou falando? Ele não é o cara lá de cima. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A descrição de Jó, naquele contexto de Jó, ali mostra a figura de Deus muito forte. A onipotência, a onipresença de Deus. Reconheço. Vamos comprar uma Bíblia nova na mão desses meninos. Se começar a soltar as Bíblias, eu vou pegar e vou comprar 10 Bíblias e vou cobrar de vocês. Tá? Reconhece quem Deus é. Depois você vai agradecer tudo que Deus tem feito. É a musiquinha do Te Agradeço. Você tem cabelo, você tem olhos, você tem ouvido, você ouve, você fala, você se movimenta, você pode ter sapato, ter tênis, pode usar camisa, camiseta, sai agradecendo, depois você vai se arrepender por tudo que você tem feito. Só aí deve dar umas 3 horas de oração. Só aí, entendeu? E você vai vir por cima. Você se arrependeu, você pediu perdão. Ah, pastor, agora eu vou orar por mim. Não, ora pelos outros. Vou orar pela Maria dos Reis com a cirurgia dela. Vou orar pela tia da Esther que está enferma. Vou orar pela dificuldade do André lá, financeira. Vou orar pelos gatos que estão incomodando a Jenny. Gente, a gente tem que orar. E depois disso, agora você ora por você. Mas depois de você orar, reconhecendo tudo que Deus já fez e pedindo perdão por tudo que você já fez, dificilmente você vai querer pedir alguma coisa, mas você tem que pedir. Porque quando você pede, você reconhece que Deus, Ele é soberano sobre a sua vida e você precisa dele. Olha que coisa boa. Eu oro, entendeu? A Deus confiante de que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. E aí depois eu entrego tudo nas mãos do nosso Deus. As Escrituras, elas são racionais. E nós temos que entender que em algum momento você vai ter que falar: Deus, me faz misericordioso, me faz amoroso, me tira da zona de conforto, Deus, porque eu quero ficar só comigo nas minhas coisas.
Nós temos que começar a colocar esse tipo de oração em pauta. E não só, Deus, eu quero um namorado, ou Deus, eu quero ter dinheiro para comprar isso, ou Deus, eu quero a cura da minha enfermidade. Parece que a gente é o centro de tudo e não é. Ele vai nos dar? Vai. Deus seria um Deus não sábio se Ele visse um servo dele se doando em prol do próximo, seja em tempo, seja em finanças, seja em qualquer coisa, e Ele não concedesse abundantemente mais, porque Ele saberia que aquele servo, Ele não vai ficar com aquilo para Ele vai distribuir. É isso que nós temos que pensar. Essa é a base do nosso amor. Nós vamos ficar apenas nesse primeiro tópico, porque o amor genuíno, ele é uma obra da graça divina. Que você possa essa semana, pelo menos uma vez, se lembrar disso e falar: Deus, derrama a sua graça no meu coração, para que eu possa demonstrar o amor genuíno com o meu próximo. Glória a Deus. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por esses 2 tempos de escola bíblica dominical em que o Senhor nos privilegia de estarmos aqui. Queremos pedir para que o Senhor nos guie, nos abençoe, nos livre de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a você por esse tempo, por você despender esse tempo. Que cada vez mais você possa entender que é melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Quando você entender isso, nunca mais você vai se atrasar, nunca mais você vai deixar de orar, nunca mais você vai deixar de ler, nada mais vai fazer sentido para você que não seja estar na presença do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.